Em Portugal, a maior parte das pessoas trabalha por 40 anos, contribui todos os meses e, no fim, reformam-se com cerca de 530 euros. Isto parece-te justo ou sequer viável? Em 2050, um trabalhador vai pagar a pensão de um reformado. Adivinha quem é que perde hoje? Hoje vamos falar mais sobre isto, por isso, fiquem desse lado. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Ora, a Segurança Social não é uma conta poupança, o dinheiro que descontas hoje serve para pagar para quem já se reformou e a tua pensão depende daqueles que ainda nem sequer entraram no mercado de trabalho. Isto é verídico. Por isso vamos falar aqui um bocadinho dos rácios de dependência em relação a quantos reformados para cada pessoa. Portanto, em 1970 existiam 5 ativos, 5 trabalhadores para um reformado. Em 2025 existem então 2 ativos, 2 profissionais no ativo para cada reformado. Em 2050 temos 1.3, portanto praticamente uma pessoa a pagar a pensão de outra. O problema é que a população em si está a envelhecer, vivemos cada vez mais, temos menos filhos, entramos no mercado de trabalho cada vez mais tarde. Vamos agora passar aqui um pouco para o meu computador para perceber aqui também alguns dados relativamente aqui à nossa demografia. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver, eu vou-vos mostrar aqui um estudo muito interessante de dados do Pordata. Neste caso, a expectativa de vida a aumentar e a taxa de natalidade a cair. Nós temos aqui então um estudo que foi apresentado agora no ano passado, 2024, sobre os 50 anos depois de abril, né? De 1974, 25 de abril. Nós temos aqui então a informação, por exemplo, entre 1974 e a população, neste caso portuguesa, agora em 2022, que foram os últimos dados que foram aqui apresentados neste estudo. Portanto, temos aqui um envelhecimento visível daquilo que é a pirâmide demográfica. Em baixo serão então as pessoas mais jovens e aqui as pessoas mais idosas, mais de 65 anos, e podemos ver que a pirâmide está a inverter. Cada vez menos jovens e, com certeza, mais idosos. Portanto, isto é um dos problemas. Nós, neste momento, inclusive, temos aqui também a entrada de mais estrangeiros, que podem ajudar, obviamente, aqui na Segurança Social e no seu cenário, mas poderá não ser o suficiente neste caso. Portanto, temos aqui também a indicação que há um aumento de estrangeiros. Nós agora também vamos tentar, de alguma forma, restringir aqui a nossa política de imigração. De qualquer das maneiras, nós temos que pensar nos dados que existem na atualidade e se isto não vai ser realmente um problema para o futuro. O número de casamentos também caiu para mais tarde, o que depois também impacta logo a constituição familiar, nomeadamente as famílias tornam-se mais pequenas porque têm menos filhos. E por isso temos aqui então, realmente, antigamente, em 1970, tínhamos uma média de 3,7 filhos, em 2021 2,5. Já sabemos que para haver aqui uma reposição de gerações, pelo menos tem que haver 2,1, portanto ter mais do que 2 filhos, isso acaba por não ser a realidade de muitos casais em Portugal, principalmente com a taxa de natalidade que acaba por estar a diminuir. E mesmo as próprias mulheres tornam-se mães mais tarde. Em 1975 eram aos 24 anos e em 2022 aos 31, a idade do primeiro filho, com uma média de filhos menor. Portanto, isto aqui acaba por impactar tudo aquilo que é na sociedade e com certeza que a Segurança Social, neste caso, e como é que vai pagar as suas pensões no futuro, continua a ser aqui algo a que os nossos políticos têm que dar ênfase. E por isso vamos tentar perceber aqui o que é que nós podemos fazer agora para garantir, obviamente, a nossa reforma. A realidade neste momento da pensão é mesmo que contribuas 40 anos, a tua pensão vai ser uma fração do que ganhas hoje. Hoje, a pensão média ronda os 530 euros por mês. Realmente, achas que isto vai conseguir pagar a tua renda, alimentação, saúde, qualidade de vida? Com um salário de 1.200 euros por mês, uma pensão futura de cerca de 500 euros? E há mais, o sistema realmente está em tensão, atrasos em pagamentos, congelamentos e a idade da reforma a subir. Em 2050 podemos estar a falar de termos que nos reformar com 69 anos ou até mais. E atualmente existe realmente o custo de adiar pensar nesta situação, pensar na nossa reforma. Muitas pessoas dizem, agora não consigo pensar na reforma, mais tarde trato disso, não é prioridade, temos que ter a qualidade de vida agora, criar a família agora, trabalhar, carreira, enfim. Mas quanto mais nós adiamos esta situação, pois mais difícil vai ficar. E temos a diferença entre investir 100 euros por mês desde os 25 anos, quando entramos, por exemplo, no mercado de trabalho, aos 35, aos 45, por exemplo, uma taxa de 6% ao ano. Se nós começarmos aos 25 anos com 100 euros por mês, pode-nos dar cerca de 130 mil euros aos 65 anos. Isto pode fazer a diferença. E se começarem com 45, isto dá-te menos até de metade. Portanto, o tempo aqui pode ser o maior aliado ou o maior inimigo, consoante quando tu começas a investir.
Claro que existe solução, é pensarmos nós em resolver este problema, que é criar o nosso próprio fundo de reforma. Hoje em dia qualquer pessoa com a globalização e com acesso então à democratização assim, do investimento pode começar a investir com estas ferramentas acessíveis, como o caso da Trade Republic que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui em baixo na descrição para vocês conhecerem. Vocês podem criar o vosso plano de reforma privado, o vosso plano de investimentos com contribuições automáticas, por exemplo, investindo em ETFs. Podem fazer contribuições pequenas, de valores pequenos e ainda receberem 2% atualmente de TANB do dinheiro que ainda não está de facto aplicado e que está ali como disponível no vosso saldo. Podem ter acesso a vários tipos de investimento, a vários tipos de ETF, por exemplo, um exemplo de um bom índice mundial que é possível replicar através de um ETF, o MSCI World da iShares, por exemplo, em que vocês conseguem investir todos os meses. A Trade Republic, inclusive, conta ainda com proteção até 100 mil euros, tem contas segregadas, regulação da BaFin, que é, digamos, a supervisão alemã para estas questões bancárias, e ainda é um banco autorizado pelo Banco de Portugal, que nos vai dar mais confiança, como podem ver aqui, a autorização no site do Banco de Portugal. Agora vamos falar, como é habitual, sobre a minha conta da Trade Republic, neste mês, onde eu tenho o meu investimento de poupança para o meu filho. Vamos então passar aqui para a app para verem a conta. No fundo de reserva de emergência dos 4 mil euros que lá coloquei, sendo que este mês de junho utilizei 2.115 euros apenas temporariamente, porque tinha na minha conta, mas usei no estrangeiro porque, de facto, foi para pagar o meu resort no México. Na altura foi uma forma de usufruir do saveback de 15 euros no meu plano de investimentos mensal e ainda ter as taxas interbancárias de câmbio mais favoráveis para não pagar mais, obviamente, pelo câmbio, como seria se usasse o meu cartão de débito português e depois transferir para lá o valor. Quanto ao investimento do meu filho, tenho mais de 2.488 euros investidos no All World, que acompanha mais de 3.000 ações, nomeadamente de empresas mundiais. O link para a Trade Republic vai ficar aqui em baixo na descrição, sendo que neste momento é uma das melhores opções que temos na nossa realidade. Recordo que também não sou conselheira financeira, a ideia aqui é falar sobre estes assuntos, apenas pretendo dar o meu exemplo, nomeadamente nesta conta, que devem, obviamente, ser vocês a fazer a vossa devida análise antes de investirem o dinheiro no que quer que seja. E ao criarmos os nossos planos de investimento, aqui o dinheiro é nosso, está em nosso nome, vai crescer com o tempo sem depender do que os políticos decidem. Obviamente, depende também de algumas situações governamentais e fiscais. Não precisam de começar, por exemplo, com 500 euros logo por mês, começarem sim com o que puderem. O importante aqui é criar realmente o hábito. E depois com a Trade Republic podem fazer isto de uma forma automática, sem complicações, e com poucos cliques definem qual é o montante, a data que querem que saia e o ativo. E se estão à espera que o Estado resolva a vossa reforma, poderão ter que esperar uma vida inteira. Mas se de facto fores tu a construir o teu plano, podes garantir liberdade, dignidade e até independência. Não te vais reformar porque o sistema aguentou, mas sim porque planeaste. E se queres construir a tua própria reforma com liberdade e autonomia, podes então abrir hoje a conta numa corretora como a Trade Republic, que é 100% gratuita, regulada e permite-nos então investir, sei lá, desde 1 euro por mês, se assim quiseres. Mas a verdade é que temos então os 2% de TANB do dinheiro que ainda não usamos ou que queremos deixar ali a render, e o futuro começa muitas vezes com um clique. Começar hoje e de facto ganhar dinheiro no saldo, nos investimentos e planear a reforma com inteligência. Mas lembrem-se que todo o capital, nomeadamente os investimentos, está sempre em risco. Escolham bem os vossos ativos e pensem no vosso futuro. Se gostaram deste vídeo, vou pedir então um gosto aqui para ajudar o projeto. Quanto a mim, eu vejo no próximo.